Boa noite a todos. Iniciaremos o estudo de hoje com a leitura que está no livro Evangelho por Emmanuel, de Francisco Cândido Xavier, segundo Lucas, capítulo 10, versículo 30. O texto diz assim: Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões, que o despojaram, cobriram de ferimento e o deixaram semi-morto. Começa Jesus o ensinamento inesquecível da parábola. Em todos os tempos encontramos também os semi-mortos da alma nas estradas do mundo, os caídos a golpes da incompreensão, os desorientados que o ateísmo empurrou para os nevoeiros do sofrimento, os mutilados de espírito que a calúnia atropelou em pleno trabalho, os cansados de solidão, os que se emaranharam no espinharal da revolta, os envenenados do desespero, os perseguidos pela dúvida destrutiva, os prisioneiros da obsessão, as vítimas do desânimo, os que sucumbiram sob a hipnose de sugestões infelizes, os feridos de angústia, os que foram esquecidos na sombra da ignorância. Companheiros do mundo, sois espíritos eternos em viagem educativa na escola e na oficina do planeta. Ao término da jornada, conhecereis o que aprendeste e colhereis o que semeaste. A terra é tão somente a estalagem a que chegaste ontem e da qual partirás amanhã. Acumulai os tesouros da felicidade futura, aperfeiçoando-vos pelo estudo e servindo aos outros, quando puderdes. Sobretudo, meditai nos outros viajores, em condições mais difíceis que as vossas, e aproveitai o vosso privilégio de entender e auxiliar. Então, no estudo dessa noite, a gente vai fazer uma reflexão sobre gratidão, sobre oração, sobre o mundo em que vivemos e o que temos para oferecer para ele, né? Então, a gente vai começar falando um pouquinho sobre os sentimentos, né? Os sentimentos que temos são resultados do nosso pensamento. Devemos ter a percepção que o primeiro sentimento do Evangelho é o sentimento de reverência e gratidão ao Criador de nossas vidas, Deus. Então, tudo aquilo que a gente pensa, ele acaba refletindo, né? Sendo o resultado do que sentimos. E por que isso acontece, né? Quando a gente, às vezes é muito fácil a gente entender isso, né? Quando a gente tem pensamentos conflituosos, pensamentos de raiva, vingança, pensamentos de dor e sofrimento, esses pensamentos acabam refletindo no nosso ser. E aí ele acaba gerando em nós sentimentos que não deveriam fazer parte de quem somos, né? E esses sentimentos nos causam dor, nos causam angústia. Então, todos nós, um dia, ou fomos, ou poderemos vir a ser esses semi-mortos do caminho, né? Não podemos nos dizer que isso jamais acontecerá comigo, porque nós estamos num planeta de provas e expiações. Nós estamos numa sociedade que vive muitos conflitos, né? E às vezes nós não sabemos como direcionar tudo isso, nós não sabemos como lidar com tantas emoções, informações, e tudo isso acaba adoecendo o nosso espírito, às vezes trazendo um pouco de desânimo, às vezes nos trazendo o afastamento das pessoas que a gente tem ao nosso convívio. Então, antes da gente julgar o outro, né, por não estar próximo de nós, nós devemos também refletir
sobre o que nós temos pensado a respeito de tudo isso, a respeito das pessoas que estão próximas, né? Porque os nossos pensamentos, eles vão gerar esse sentimento. E esses sentimentos, muitas vezes, por mais que a gente não fale, que a gente cale, eles podem ser sentidos pelos outros que estão ao nosso redor. Então, é muito importante, né, que a gente saiba o que pensamos, né? Já diz o Evangelho, vigiai e orai. Então, vamos vigiar os nossos pensamentos e vamos buscar a oração como um verdadeiro instrumento, né? Como um remédio para a nossa alma. Então, aqui a primeira parte do texto, ele já fala, né? A gratidão ao Criador, né? O quanto somos gratos pela vida que temos, pelo que passamos, pelo que sentimos, porque agradecer pelas coisas boas é fácil, mas será que conseguimos agradecer também pelos problemas, pelas dificuldades que enfrentamos, né? Como lidamos com tudo isso? Então, para que a gente possa construir a nossa caminhada evolutiva, diminuindo os conflitos dentro e fora de nós, é preciso que sejamos gratos pelo que somos e o que temos, porque isso vai gerar uma energia positiva na nossa reconstrução e nos nossos pensamentos e ações, né? E essa energia, ela se torna ainda mais eficaz a partir da oração. Por quê? A oração, ela é o nosso elo de comunicação com Deus. Então, muitas vezes não basta só que oremos, mas que o nosso coração está cheio de mágoa, está sofrendo, está se sentindo, como diz o texto, caluniado, né, injuriado. Então, não acaba que a oração não consegue ter toda a eficácia que ela deveria ter quando a gente só fala da boca para fora, né? É preciso que a nossa oração seja sentida. É preciso que falemos para Deus o quanto, né, esse sofrimento tem nos feito mal e o quanto nós queremos nos livrar dele, né? Então, a gente precisa ter consciência dos nossos pensamentos. Porque se eu não sei o que eu sinto, se eu não me dei conta do que eu penso, como eu vou ser capaz de pedir a Deus algo que eu não compreendo? Então, lá no Livro dos Espíritos, na questão 659, diz assim: a prece é um ato de adoração a Deus. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Pela prece podemos fazer 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Mas para que possamos fazer isso, como eu disse no início, precisamos que tenhamos consciência, né, daquilo que estamos pedindo, e que também na hora de agradecer ou louvar, façamos isso de coração, não só da boca para fora. No livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, no item 28, diz assim: o homem esquece facilmente do bem para, de preferência, lembrar-se do que aflige. Se registrássemos diariamente os benefícios de que somos objeto, sem o havermos pedido, quase sempre ficaríamos espantados de termos recebido tantos e tantos que se apagaram da nossa memória com a nossa ingratidão. É recomendada essa sintonia de percepção com todas as coisas boas que recebemos e aprendemos diariamente. Entrar em sintonia com Deus, manter o equilíbrio e a paz íntima. E então aqui já traz um esclarecimento muito grande, né, sobre como nós somos, né? A gente é muito mais de lembrar das coisas ruins, das aflições, do que das coisas boas. Quantas e quantas coisas boas acontecem no decorrer do nosso dia, né?
Nós devemos ser gratos pelo corpo físico que abriga o nosso espírito e nos proporciona essa experiência no mundo material, onde nós podemos evoluir moralmente, espiritualmente. Devemos ser gratos por essa natureza exuberante que está ao nosso redor. Quantas flores lindas, animais, quantas coisas belas temos ao nosso redor. Ser grato pela família, que muitas vezes a gente acha que não é a família perfeita, porque não existe família perfeita, mas que é aquela família que necessitamos para a nossa evolução. Foi aquela que pedimos para ter, para que pudéssemos aprender aqui e evoluir. Então, a família que nós temos é aquela que a gente precisa, né? Para a gente desenvolver o nosso amor, a nossa paciência, a nossa dedicação e tantas outras coisas, né? Tantos outros sentimentos que necessitamos desenvolver. Então, nós precisamos parar, né? Vamos dizer assim, dar um basta em dar preferência por questões que nos afligem tanto e começar também a lembrar e agradecer por todas as outras inúmeras, como diz o texto do Evangelho, que estão ao nosso redor e que a gente apaga da nossa mente porque a gente é tão ingrato, né? Porque a gente pensa só nas coisas que nos afligiram. E a partir do momento que a gente começa a pensar essas coisas boas, a agradecer por essas coisas, por tudo isso que recebemos diariamente de Deus, o dom da vida, né? Todas as coisas que Deus nos proporciona diariamente, nós começamos a entrar em sintonia com Deus. Nós começamos a ter um acesso maior a Ele e isso vai manter o nosso equilíbrio e a nossa paz íntima. E a gente, muitas vezes, a gente fala sobre todas essas questões, né, do pensamento positivo, da oração, da gratidão. E aí, quando a gente se depara com um problema, é que são elas, né? Então, eu me lembro que entre 2018 e 2019 foi falado muito sobre a resiliência. A maioria dos textos que a gente via dentro das mídias sociais falava sobre a resiliência, né? Algumas palestras espíritas também traziam esse tema. E aí eu me pergunto, quanto nós temos sido realmente resilientes, né? Então, a resiliência é a capacidade de recobrar facilmente ou de se adaptar à má sorte ou às más mudanças. Então, esse ano que foi um ano tão atípico, um ano que nos trouxe, né, tantas dificuldades, nos colocou tão à prova de quem nós realmente somos, o quanto nós fomos resilientes, realmente, o quanto nós fomos capazes de se adaptar a essas mudanças, o quanto nós fomos gratos, né, por tudo isso. E quando a gente fala de gratidão, a gente também tem que lembrar que nesses tempos atuais, né, que a gente tem tido esse afastamento social que é necessário, que é importante, né? Nós vimos que recentemente a gente tem aumentado o número, né, de pessoas que estão sendo contagiadas pelo Covid-19. Por isso que as casas espíritas, junto com a Federação Espírita, tem tomado como remédio, né, um remédio amargo para nós que estamos acostumados a conviver, a estarmos juntos, esse afastamento. As casas espíritas, de forma física, elas se encontram realmente fechadas para que se evite a aglomeração, para que se evite o contágio, porque a gente não está pensando só nas pessoas que não têm medo de pegar o vírus, a gente não está pensando só nas pessoas que têm uma imunidade
boa, a gente está pensando nas pessoas, em todas as pessoas que estão ao nosso redor, que compõem as nossas famílias e que são pessoas que têm uma certa fragilidade e que isso poderia trazer danos. Então, esse também é o motivo, né? É a questão da responsabilidade social, a responsabilidade de entendermos que somos irmãos uns dos outros e que a gente tem que sim pensar no outro, né? Pensar em como essa pessoa se sentiria, como essa pessoa passaria por tudo isso. Então, as casas espíritas hoje, materialmente, elas estão fechadas por conta disso, pelo respeito e pela responsabilidade que a gente tem uns para com os outros. Mas não estou aqui também dando lição de moral em ninguém que esteja com alguma casa espírita aberta ou as igrejas. Eu acho que cada um tem o seu pensamento, sua forma de agir. Eu estou aqui passando uma posição pessoal minha, né? Como ser que faz parte dessa sociedade. Mas enfim, fisicamente estamos fechados, mas não deixamos de trabalhar, né? Virtualmente, a gente tem trabalhado a semana toda. Então, a gente tem palestra na segunda, a gente tem estudos de reflexão sobre o otimismo e a fé na terça, nós temos vibração na quarta, nós temos leitura reflexiva na quinta, temos estudo das obras básicas na sexta. Então, a gente tem estudo a semana toda. Não podemos, neste momento, estarmos presencialmente, mas virtualmente tudo continua sendo feito, né? Tentando ser feito da melhor forma possível. Às vezes temos empecilhos de tecnologia, né? Uma internet que não funciona, é o aparelho que está sobrecarregado de informação e não consegue transmitir o vídeo para outra mídia. Então, a gente tem sim esses empecilhos como a gente teria presencialmente, né? Quantas vezes a gente não marca um trabalho e às vezes aquilo não dá certo, é preciso remarcar ou é preciso que outra pessoa substitua. Então, os empecilhos, eles existem, mas eles não estão sendo limitadores dos nossos estudos. E é esse ponto que eu quero trazer, o quanto nós temos sido resilientes em estar utilizando essas ferramentas, né? Em estar fazendo com que essas ferramentas trabalhem ao nosso favor, com que ela leve os estudos, com que a gente interaja com esses estudos. É difícil, às vezes, a gente conseguir fazer isso em casa, é muito difícil, né? Não é fácil, porque em casa a gente tem criança, tem família, tem vizinho, tem barulho de todos os lados. Mas isso, não, como eu disse, não tem sido limitador. A gente tem feito. Então, isso é resiliência, isso é adaptação. E aí eu pergunto, quanto de nós estamos sendo resilientes? Quanto de nós estamos buscando se adaptar à nova realidade? Ela existe. Não tem como a gente fechar os olhos e fingir que ela não existe. Ela vai passar? Um dia vai passar. Temos o desejo que passe logo, né? Mas, em virtude das últimas notícias, acreditamos que até meados do próximo ano ainda estaremos aí num processo de adaptação, de vacinação e assim por diante. Então, à medida que os trabalhos voltarem também, eles voltarão de forma graduativa, né? Não voltarão todos de uma vez. Então, terá um planejamento também do retorno, mas eles voltarão. E eles sempre estão aqui, né? No ambiente virtual. Nunca tem deixado de ser feito. Então, ser resiliente é ser capaz de se adaptar às novas realidades. Então, que sejamos capazes de se adaptar à realidade de hoje e que sejamos gratos
pela ferramenta que temos, pela tecnologia que nos cerca. Imagine passar por uma pandemia sem ter um celular, sem ter as mídias sociais que temos, sem ter a internet que temos. Como seria mais difícil a nossa comunicação? Como seria maior o nosso isolamento? Então nós temos tudo isso e nós temos que ser grato por isso. Nós temos que ser resiliente e agradecer a misericórdia de Deus por vivermos nessa época que ainda nos traz tanta facilidade e nos permite de estarmos juntos, né? Então, a misericórdia divina, ela reconhece as nossas necessidades e ela oferece a dor como expiação, a dor como evolução, a dor como auxílio, para que humildemente nos coloquemos diante do Senhor da vida, em definitivo, e consigamos nos libertar de nosso passado infeliz, acordando o homem renovado para um novo mundo de regeneração. Então, no meio espírita, a gente fala muito no mundo de regeneração. E a gente sabe que esse mundo de regeneração não vai ser a gente dorme hoje no mundo de provas e expiações e acorda amanhã no mundo de regeneração. Não é assim. Nós é que faremos parte desse processo de regeneração, né? Nós estaremos aqui trabalhando, lutando contra as nossas próprias dificuldades e contra as dificuldades que nos são impostas, como a dor. Mas lembrando sempre que a dor diante de Deus, ela é o quê? Ela é uma dor de expiação, uma dor de evolução, uma dor de auxílio. Isso tudo é para a nossa própria regeneração, para a nossa transformação. Então, no momento atual em que vivemos, né, e que temos experimentado tantos tipos de dores, né, dores morais, dores físicas, né? Os nossos sentimentos têm estado tanto à flor da pele. Nos lembremos sempre que isso é uma forma de evoluir e que nós vamos passar por tudo isso, mas para que possamos passar por isso, sejamos resilientes, usemos de tudo aquilo que Deus nos tem dado e sejamos gratos por tudo isso. Joana de Ângeles, a psicóloga espiritual e guia do médium Divaldo Franco, alerta: reclamação é perda de tempo. Então, não adianta a gente ficar reclamando, né? Por estarmos longe, afastado um do outro, pela casa espírita estar fechada. Não é vontade dos dirigentes da casa espírita. Não é vontade, a vontade de todos é que as casas espíritas estivessem abertas, que a gente estivesse junto. Só que a gente sabe do risco que corre, né? E atualmente a gente tem visto esse risco, principalmente na nossa cidade, com muito mais frequência. Então não adianta a gente ficar reclamando. Reclamar é perca de tempo. A gente tem que tomar pé da situação, consciência e seguir em frente. Devemos atentar para o que é positivo, registrar as coisas simples e boas, fazer conta de todas as dádivas já recebidas. Semelhante atrai semelhante. Reencarnação após reencarnações, vamos formando as nossas vidas ao nosso redor, de acordo com os nossos pensamentos. Então vamos agradecer por tudo, né? O fato da gente enxergar uma florzinha lá no nosso quintal é maravilhoso, é vida, né? Você foi capaz de plantar essa flor, essa planta que hoje está florindo, você foi capaz de cuidar dela. Olha que belo, que maravilhoso. Agradecemos pelo ar que respiramos, o quanto ele é importante na nossa vida. Vamos agradecer por tudo que a gente tem de mais simples, mas que é de uma generosidade divina sem igual. E pensando sempre, como diz o texto, semelhante atrai semelhante. Então, os pensamentos de gratidão, os pensamentos positivos vão atrair para perto de nós boas vibrações, né?
A vida oferece muito mais motivo para agradecer, e quem é grato se torna uma pessoa melhor, que atrai o que há de melhor. Gratidão faz bem para a saúde, é sintonia plena com o plano superior da vida, nos torna felizes e positivos. Então sejamos gratos, gente, por tudo que temos. Às vezes a gente fala assim, graças a Deus que 2020 está terminando, eu mesmo sou uma dessas, né? Que bom que o ano está terminando, que venha um ano melhor, mas eu me esqueço nesse momento, quando eu falo isso, de agradecer a Deus. Agradecer a Deus pelo principal, pela minha saúde, pela saúde da minha família, né? Quantos estão passando por um momento tão difícil dentro dos hospitais? Então, eu tenho o primordial, que é a saúde, e o que eu devo ser grato por ela. Então, o ano foi um ano difícil? Foi, mas não foi ruim. Eu tô bem, né? Eu tenho saúde, minha família tem saúde, e isso é o mais importante. O fato da gente esse ano ter trabalhado para ter vamos falar assim, o mínimo, mas que não é mínimo, é essencial, que é a nossa saúde, é o suficiente. Às vezes a gente fala, poderia ter feito mais, né? Mas do jeito que foi, não deu para fazer. Mas o pouco que você fez, se você fez com o pensamento voltado ao bem, se você fez com o pensamento de gratidão, você deu o seu melhor. Você fez o que era possível naquele momento. Como diz o texto, nos sintamos privilegiados, né? Sempre de auxiliar e de entender o próximo, entender os ensinamentos de Jesus. E se por acaso tiver alguma pessoa que esteja assistindo o vídeo e que se sinta, né, durante a sua caminhada evolutiva, deixada pelo caminho, que se sinta abalada ou ferida pela ingratidão, às vezes por diversos, né, sentimentos que nos afligem, que nos machucam, que nos tiram a esperança de dias melhores. Lembre-se sempre que Deus, Ele quer o melhor para os seus filhos e que Ele nunca desistiu de você. Que é você, Ele sempre está do seu lado, mas que é você que às vezes não está sintonizando com Ele, não está enxergando. Então, muda o seu pensamento, faça esse esforço, peça em oração, que com certeza Ele está do seu lado esperando só uma atitude sua, porque ninguém é abandonado. Que assim seja.